O texto de Malaquias 3, do 7 ao 12 diz: Desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Antes que a gente inicie mesmo a exposição, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome no domingo de manhã, para não simplesmente render louvores a ti, através de cânticos, através das nossas orações, fazendo a nossa leitura bíblica, mas também escutar a tua voz falando através da tua palavra. Que seja a tua voz a falar nesta manhã e que saiamos daqui com a visão correta do que Malaquias 3, de 7 a 12, traz para os nossos dias, para o nosso coração e para a nossa vida cristã. Essa é a minha oração e essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus chamou Abraão na terra de Ur dos Caldeus e fez uma aliança com ele. E essa aliança está lá em Gênesis 12 e vai ser ratificada no capítulo 17 do mesmo livro. E observando essa aliança que ele fez com Abraão, dá para perceber que existia, como qualquer aliança, duas partes. Uma parte que se comprometia a dar alguns benefícios, alguns eu digo no sentido genérico, mas os benefícios que Deus tinha colocado naquela aliança, claro que não eram poucos, mas existia também a segunda parte da aliança ou pacto, que era de quem se comprometia a obedecer as cláusulas, a obedecer os artigos desse pacto ou dessa aliança. E justamente a obediência a tudo isso que foi estabelecido é que geraria o recebimento dessas bênçãos, desses benefícios. E quando Deus chama Abraão e diz: olha, eu a partir de ti vou escolher o meu povo, a partir da sua descendência eu vou ter um povo separado para mim, eu vou ser o seu povo e eu vou ser o seu Deus e vocês serão o meu povo. Isso não era simplesmente uma relação de pai e filho que estava sendo estabelecida, mas era uma questão de eles terem em Deus a garantia de todos os seus dias bem estruturados, de todos os seus dias de eles terem a certeza de ter com o que comer, de todos os dias eles terem a certeza de que haverá um amanhã e que esse amanhã será melhor por conta da presença de Deus, de que os seus opositores não prevaleceriam sobre eles porque Deus estava à frente deles. Então era muita coisa que estava em jogo nesse pacto, nessa aliança. Não simplesmente uma geração após aquela de Abraão vigente, que seria a partir daquela que Deus trataria como seu povo, mas a obediência a Deus geraria muitos frutos, de forma que também a desobediência geraria outros tantos frutos. E se a gente pega Deuteronômio 28, vai ver uma divisão bem explícita do que a obediência gera e do que a desobediência gera. Talvez hoje você não escute e não queira escutar. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição, mas é isso que a Bíblia traz.
É isso que a Bíblia diz e é isso que acontece com esse povo aqui, momento após momento que a gente vai vendo, não só no texto de Malaquias, mas todas as vezes que aquele povo obedecia, Deus o contemplava com bênçãos. Todas as vezes que esse povo se desviava, todas as vezes que o povo se entregava a cultos estranhos e ia atrás de outros deuses, também Deus os castigava. A gente pode chamar do que quiser, mal, castigo, mas é maldição mesmo. E essa maldição é lançada por quem? Pelo próprio Deus. Como que? Como resultado da desobediência do povo, expresso no pacto que ele fez com Abraão, Gênesis 12, ratificado no capítulo 17. Então, Deus se compromete com Abraão a ser seu Deus, de sua descendência, protegendo e abençoando a cada um. É interessante que há poucos minutos a gente estava no discipulado e a gente falava que a salvação é pessoal. E que Deus nos trata como indivíduos e Ele dá fé a cada um. Isso também está explícito nesse pacto. É dizer, olha, vocês serão meu povo, mas eu tratarei a cada um individualmente. Todos os membros dessa família que agora se reúne a partir de Abraão serão tratados por mim como filhos amados. Eu colocarei fé em vocês, pelo que há de vir, meu Filho Jesus Cristo. Eu darei a vocês as condições necessárias para que vocês perseverem nessa fé que eu lhes darei, para que vocês não desvalorizem o meu nome, não coloquem meu nome, digamos assim, em situações que não venham a me glorificar, mas eu deixarei com que vocês, eu farei com que vocês estejam sempre obedecendo às minhas ordenanças. Só que, obviamente, depois de Gênesis 3, há um pequeno detalhe que existe na raça humana, chamado pecado. E esse pacto foi feito após o pecado. Obviamente, existia espaço para que aquele povo não obedecesse. Existia espaço para que aquele povo não cumprisse o que Deus estava mandando. Então, se o povo desobedecesse, obviamente, Deus os castigaria, né? E a face mais forte desse castigo de Deus, talvez apontado pelo Nicodemos, é quando o povo é levado em cativeiro para a Babilônia, né? A gente já escutou aqui por diversas vezes, não só no estudo de Malaquias, mas Deus levanta um povo muito mais perverso do que o seu povo que tinha se desviado, para tratar com esse povo. E isso já é um motivo de nós enxergarmos o juízo de Deus. Ele não levanta um povo santo para tratar com o seu povo que estava em pecado. Ele levanta um povo que tem mais pecados para tratar com o seu povo. E mostrar para ele, olha, se você não se voltar para mim, vocês vão continuar recebendo o meu castigo. Mas, se vocês se voltarem para mim, eu os abençoarei, eu mudarei a sorte de vocês. Então, essa aliança feita em Abraão não foi revogada em Cristo, mas confirmada por ele. Daí a grande dificuldade de muitas vezes, algumas nomenclaturas que nós temos na teologia de segunda aliança, segunda dispensação, segundo pacto. Na realidade é um pacto só. E esse pacto nos alcança, porque ele é confirmado em Cristo. A gente vem aprendendo há muito tempo já que todas as coisas que eram feitas antes de Cristo eram como sombra daquilo que viria. E nesse caso também, essa aliança é também sombra daquilo que vai ser ratificado, confirmado em Cristo. De que, de fato, sim, nós somos o seu povo e que Ele é o nosso Deus. Ou seja, tudo aquilo que foi expresso como bênçãos do pacto nos alcança, e tudo aquilo que foi também colocado como maldições do pacto também nos alcança. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, somos por Ele punidos. Talvez não na mesma medida, talvez não na mesma hora, por conta da sua longanimidade, da sua misericórdia, mas um dia certamente receberemos, né? Que eu aprendi, pastor, aquela questão de pagar, né, pelo pecado. Nunca mais eu vi. Então, Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Nós não pagamos, mas receberemos sim as consequências desses pecados. Mesmo que você não perceba imediatamente a mão de Deus pesando sobre você, mas em algum momento aquilo dali vai se refletir no seu dia a dia, na sua vida, né?
Então, quando o Nicodemos coloca essa aliança não é revogada em Cristo, mas confirmada por ele traz algo que é bem interessante. O mediador da aliança feita com Abraão passa a ser Moisés. Então, quando a lei é dada para Moisés, então ele passa a ser aquele que vai transmitir ao povo tudo que deve ser feito e também vai receber de Deus tudo aquilo que deve ser comunicado ao povo. Da mesma forma, da sua linhagem, a partir de Arão e tudo mais, você vai perceber também que o povo se comunicava com Deus através deles. E a gente já viu também, na figura do sumo sacerdote, essa pessoa que é um intermediário entre o povo e Deus, de levar as suas orações, suas ofertas e seus sacrifícios. Só que Cristo é infinitamente maior do que Moisés, do que Arão, do que qualquer um outro. E nele tudo se cumpre, inclusive a lei que foi dada a Moisés. Então, por isso, hoje nós temos um outro mediador, um mediador muito mais forte, no qual nós não recebemos somente as bênçãos descritas nesse pacto feito com Abraão em Gênesis 12, mas nós recebemos também o perdão dos nossos pecados e o pleno acesso a Ele, o pleno acesso ao Pai. Então, no texto que nós temos de Malaquias 3, de 7 a 12, que eu vou precisar voltar um pouquinho no 6, até por conta da divisão. E aí eu vou utilizar também as palavras do pastor aqui. Muitas vezes essa divisão que é feita não nos ajuda a compreender a inteireza do texto. Então o bloco textual que nós temos que observar para compreender de fato tudo o que circunda Malaquias 3, de 7 a 12, é do 6 ao 12. Porque a gente vai ter no 6 algo que é chave para entender por que esse povo não era destruído, já que estava desobedecendo a Deus. Então, por isso que eu adoto muitas vezes a NVI quando vou ministrar, apesar de não ser tão comum assim, né? Mas ela já traz a divisão do 6 para frente, então me ajuda a compreender isso aí. Então a gente vai seguir a mesma dinâmica que o autor segue em todos os seus capítulos, porque também é a dinâmica que Malaquias vai seguir, né? E você vai ter uma declaração de Deus, uma declaração muitas vezes de revolta de Deus contra o povo. Depois você vai ter um povo cínico questionando Deus, e a gente sabe por que esse povo é cínico, né? Eles não fazem perguntas retóricas, fazem perguntas cínicas, fazem perguntas absurdas, fazem perguntas revoltantes para quem realmente está fazendo o que eles fazem. E depois você vai ter a pronta resposta de Deus, porque Deus não fica sem dar a sua resposta. E o povo também não fica sem obter a sua resposta da sua pergunta cínica, né? E a gente vai ver que depois você vai ter também uma réplica do povo. E aí Deus conclui de uma forma muito interessante. Versículo 7, Deus se queixa do povo rebelde contra ele. Ele diz: desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Ele diz: olha, só são vocês que estão me causando ira. Desde os tempos dos seus antepassados vocês vêm me desobedecendo, vocês se desviaram dos meus decretos. Veja, existia algo firmado com aquele povo desde a época de Abraão, mas também desde aquela época havia quem se desviasse dos decretos de Deus. E sempre que o povo se demonstrava essa rebeldia, esquecia da aliança, se inclinava a outros deuses, voltava as costas para o culto a Deus. É por isso que esse texto se aplica perfeitamente na questão do culto segundo Deus. Deus deixou a forma que ele deveria ser adorado. E esse povo simplesmente, quando mostrava rebeldia contra Deus, se desviava dos decretos de Deus, voltava também as costas para o culto a Deus. Obviamente, se eles se voltam para deuses estranhos, eles vão atrás desses deuses e servem a esses deuses, da maneira que esses deuses também requerem ser adorados. É por isso que muita coisa que não deveria entrar no culto começa a entrar. É por isso que a idolatria entra, é por isso que os desvios entram, a mentira entra e muita coisa mais. Aqui, Deus, através de Malaquias, vai tratar com um ponto, mas é obviamente que esse não é o único ponto que está errado na vida desse povo. E quando esse povo volta as costas para o culto a Deus, adere a um culto sincrético, ou seja, um culto misturado.
não há mais pureza nesse povo, né? E isso deixava Deus irado, isso deixa Deus irado. Eu vou usar o presente muitas vezes porque Deus se ira quando o seu povo, chamado pelo seu nome, não está fazendo culto da maneira que o agrada. Ele não recebe esse culto. E aí, por que é tão dura a palavra de Malaquias? Porque desde o capítulo 1 a gente escuta: eu não tolero o culto de vocês, eu não aguento mais as suas reuniões solenes. Seria bom que alguém fechasse as portas, mas aqui ele ainda está querendo que alguém feche as portas, porque vocês continuam se desviando, vocês continuam não obedecendo os meus decretos. E aí uma pequena lição, digamos assim, não vou nem chamar de lição, uma observação que eu faria é: o fato de não ter outros deuses ou práticas estranhas no nosso culto, por si só, não o legitima como verdadeiro. Ou seja, não é porque aqui não tem um altar a Baal, não é porque aqui não tem talvez aquelas questões que a gente já conhece de igrejas neopentecostais, não é porque talvez a gente não adote alguma coisa diferente do tipo óleo ungido, né, que o nosso culto está sendo verdadeiro. O tempo todo aqui ele está falando como as pessoas devem estar para que o culto seja recebido. É mais do que a prática do culto em si, é mais do que a prática que é feita em cima do altar, é a prática de vida. Então, o simples fato de uma igreja não trazer para dentro do seu templo e para dentro do seu culto práticas estranhas não legitima ela como verdadeiro, o seu culto como verdadeiro, porque o culto tem que ser em espírito e em verdade e sair de um coração regenerado. Esse é o ponto aqui. Então, pela desobediência e afastamento de Deus, o povo estava passando por momentos críticos. Primeiro deles, dificuldade financeira. Então, era um povo que experimentava uma escassez de recursos. Por que seria isso? Como uma comunidade agrícola, que a gente já vem observando, tinham falta de chuva. Com falta de chuva, tinham falta de produção. Com falta de produção, tinham falta de colheita. Com falta de colheita, tinham falta de recursos financeiros, né? Essa falta de chuva, nada mais propício para nós, né? Ontem choveu e todo mundo ficou alegre, mas a gente está meio que orando assim: Senhor, manda para Campina, não, manda lá para Taperoá, que é para encher Boqueirão, né? Senhor, manda chuva, mas manda a gente se consertar também, Senhor, né? Vamos fazer não é aquele negócio, vamos fazer a parte da gente para Deus fazer a dele. Não, Ele já faz a dele. Está faltando que a gente se conserte mesmo e ore daquela maneira mais sincera do nosso coração, porque está ficando muito difícil. Estão esperando só que a gente abra a torneira e não sai um pingo, nem um pingo de areia. As colheitas não prosperavam, e isso era também porque as pragas devoravam a plantação. Você vai ver depois, a gente vai comentar um pouco sobre isso, da questão do devorador, quando ele cita lá mais à frente. Mas Joel trabalha essa figura do devorador, do migrador, do cortador, e eu já tive a oportunidade de mostrar em um estudo que são fases diferentes do gafanhoto e tipos diferentes de gafanhoto. Inclusive tem outro texto em Joel que chama o gafanhoto de locusta, que é um tipo de gafanhoto que tem asas, e quando ele pousa numa plantação, em meia hora ele consegue destruir tudo, né? E até o Nicodemos cita isso também no seu livro. Então veja como a coisa era complicada, só que eles não tinham um gafanhoto fazendo isso, eles não tinham 100 gafanhotos fazendo isso, era uma nuvem de gafanhotos, de forma que você não via o céu, de forma que você não via a plantação, você só via o resto. Então não tinha como. Tem algo muito semelhante ao que eu comentei a última vez que eu estive aqui, que foi de Ageu, né? Vocês plantam, mas você não colhem. Como é que é isso? Você planta 50 e colhe 20. Desobediência do povo, falta de perceber os decretos de Deus e se dobrar a Ele. Então por isso Deus vai convocar esse povo a se voltar para Ele e se arrepender dos seus desvios. E ele termina o versículo número 7 dizendo: voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos.
E aí, o questionamento do povo ainda começa no versículo 7, pelo menos aqui na minha divisão, dizendo assim: mas vocês perguntam, como voltaremos? Imagina, Deus chega para o povo e diz assim: olha, vocês se desviaram, voltem-se para mim. Como é que a gente vai voltar? Eles estavam dizendo explicitamente a Deus: a gente não se desviou. Então como é que a gente vai voltar se a gente não se desviou? É um povo duro que simplesmente não reconhece o seu pecado. Esse é o grande problema que Deus vai enfrentar com esse povo, de tratar com o povo de dura serviço. E aí eles agem com cinismo perguntando, né? O que é que Deus está falando? Como é que a gente pode voltar? E aí vem a pergunta que vai suscitar, muito provavelmente, que Deus vai falar depois: pode um homem roubar de Deus? É feita essa pergunta a eles, né? E aí ele diz: contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? E ele finaliza o versículo 8 dizendo: nos dízimos e nas ofertas. Aqui há uma pergunta muito básica: por que é que Deus toca na questão de dízimos e ofertas? Ele está falando dos desvios dos decretos. Por que é que agora ele vai falar de oferta? Por que é que agora ele vai falar de dízimo? Ele está citando a questão do desvio que acabou levando esse povo a cultuar outros deuses, a introduzir práticas estranhas. E por que ele agora vai falar de dízimos e ofertas? O que é que isso tem a ver com culto? Tem a ver porque, da mesma forma que hoje nós fazemos, eles também entregavam seus dízimos e ofertas no culto. A nossa realidade hoje é de dízimos e ofertas alçadas. E a realidade deles era de dízimos, de ofertas especiais, de ofertas voluntárias e ofertas de gratidão. Não é muito diferente do que a gente faz hoje também, né? Quando você entrega a sua oferta, a gente chama de alçada pelo momento, mas são ofertas de gratidão porque Deus tem nos dado, e nada mais estamos fazendo do que devolvendo a Ele aquilo que a Ele pertence, né? Mas a pergunta de Deus não é sem sentido justamente por isso. Era no momento do culto que eles davam esse dízimo e essas ofertas. E segundo a aliança, o povo deveria honrá-lo com os seus bens. Havia uma base percentual para isso, 10%. Porém, depois a gente vai falar sobre essa questão de percentual e tudo mais, que eu sei que vai suscitar também algumas questões sobre o dízimo, mas a gente não vai falar sobre dízimo. Malaquias 3, de 6 a 12, não fala sobre dízimo, fala sobre obediência. O culto a Deus exige obediência. E o ponto do dízimo é justamente: olha, uma das questões do culto a mim que vocês não estão obedecendo são dízimos e ofertas. Aí é que está. Vocês não têm feito aquilo que eu prescrevi na minha aliança. Por isso que eu estou irado contra vocês. Então, uma característica que se aplica a nós, aqui só um parênteses bem rápido para a gente não perder, é que esses 10% daquilo que eles deveriam honrar a Deus com seus dízimos e ofertas não era simplesmente do que sobejasse. Não é aquela coisa: eu vou plantar tudo isso aqui e aí eu vou utilizar tudo isso aqui. Do que sobrar, aí eu vou dar 10% a Deus. Não era isso. A questão era: de tudo que você recebia, de tudo que produzisse a sua terra e de tudo que o seu gado desenvolvesse, você tiraria aquela parte para Deus. Hoje nós temos algumas pessoas que têm essa visão meio deturpada: eu vou pagar todas as minhas contas, se sobrar eu ainda vou pegar 10% e ainda vou dar 10%. Vai faltar para alguma coisa. Sempre surge esse tipo de questionamento. Mas aqui não, era das primícias. Honra a Deus com a primícia da tua fazenda. Então, recebeu na mão 10, recebe, Senhor, com ação de graças, toma. Recebeu outra coisa, 10. Minha lavoura cresceu, 10. E vai. Essa é a obediência de um coração que não somente entendeu o pacto, mas conheceu a essência do Senhor do pacto. Então, Deus utiliza-se desse exemplo e diz: olha, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E ele começa o versículo 9 dizendo: vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando.
Veja que ele está falando aqui de todos. Ele está falando de um grupo específico. Ele diz, vocês estão debaixo de grande maldição. Aqui falando para o seu povo. Mas ele diz, a nação toda está me roubando. E aqui a gente percebe que certamente essa não era a única evidência de que esse povo estava desobedecendo a Deus. Lendo o restante do livro do profeta Malaquias, a gente percebe que esse povo tem feito casamentos mistos, como já foi explicado aqui. Esse povo tem adorado outros deuses, o povo tem esquecido das ordenanças do Senhor, inclusive tem roubado nos dízimos e nas ofertas. Inclusive, não exclusivamente. Quando o povo retinha o dízimo, ele estava roubando a Deus. Isso é o que ele quer transmitir. E o roubar, isso aqui é uma observação gramatical, mas que deixa a coisa um pouco mais pesada para esse povo e para nós. O verbo roubar no hebraico tem o sentido de se apossar violentamente daquilo que não lhe pertence. O povo não simplesmente roubava a Deus porque escondia um pouquinho do dinheiro para não faltar o dinheiro do pão de amanhã. Ele roubava a Deus de forma violenta. E realmente esse povo tinha algumas características violentas que a gente já viu em outros pontos, né? Então, esse roubar significa algo muito delicado que esse povo estava fazendo contra Deus. Se o fato de reter já o deixava virado, o significado de reter o deixava mais ainda. Então, se o povo estava se desviando e quebrando a aliança estabelecida por Deus, por que Deus não destruía logo? É mais ou menos a pensar o seguinte: olha, eu estou olhando aqui, não tem 10 justos, vou destruir todo mundo. Ele podia fazer isso? Podia, não podia? Podia. Ou não? Não, ele não podia. Por que Deus não podia destruir esse povo? Aí a gente volta para o versículo 6. O versículo 6 apresenta um atributo de Deus que faz com que ele não destrua esse povo, chamado imutabilidade. Ele diz, de fato, eu, Senhor, não mudo. E o que tem a ver a imutabilidade de Deus com o fato de ele não destruir esse povo? O fato de que ele não muda a sua palavra. O que ele disse, ele vai cumprir. Certo? Então, quando ele fala, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos, é porque ele já tinha estabelecido que não destruiria os filhos de Jacó, que ele não destruiria essa linhagem, que essa linhagem seria o seu povo. Não tinha interesse de destruir o seu povo, ele tinha interesse de corrigir o seu povo. Então, o fato de estar confrontando esse povo o tempo todo e respondendo a eles, no que nós não temos amado ao Senhor, ele vai lá e responde. No que nós temos roubado ao Senhor, ele vai lá e responde. Essa paciência de Deus de escutar perguntas simples e responder de forma dentro da própria palavra, é a intenção dele de converter esse povo. É a intenção, converter no sentido não que eles agora são pagãos e vão voltar a ser cristãos. Não, converter no sentido de mudar o rumo da vida deles, mudar a mentalidade deles para que eles tenham uma prática de vida diferente. Ele quer o seu povo santo hoje também. E é por isso que ele nos corrige através da pregação da sua palavra, para que a gente viva da maneira que ele requer. Por isso que ele não nos destrói também. Então o versículo 6 traz isso. E justamente por ele ser fiel à sua palavra e como parte da aliança conosco, nós temos graça e misericórdia e não recebemos diretamente somente a ira de Deus. Vem a resposta de Deus aí também no versículo 10, ele lançando um desafio a esse povo. Ele já mostrou que esse povo estava roubando, no que ele estava roubando, e mostrou que eles estavam sob grande maldição. A palavra é essa: vocês estão me desobedecendo, vocês estão sob grande maldição. E ele lança um desafio como pouquíssimas vezes a gente vai perceber na palavra. E eu adoto a linguagem da Nova Versão Internacional justamente por conta desse versículo 10. A versão que está nesse livro, o Culto Segundo Deus, é Almeida século 21. Mas o que a gente percebe aqui é justamente o que Nicodemos vai fazer como observação posteriormente. Ele diz, a melhor tradução que você tem é justamente essa da NVI. Trazer o dízimo todo. Você vai pegar a revista atualizada e vai dizer,
trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aqui você já vai ter meio que uma interpretação mais acurada daquilo que realmente existia, trazer o dízimo todo ao depósito do templo. O que era a casa do tesouro? Era um depósito do templo onde ficava tudo aquilo que era armazenado para depois ser dividido entre os sacerdotes. Como a gente já ouviu também aqui, acho que Samuel falou sobre a questão dos levitas também, né? E mostrou com muita propriedade que levita, quando dava tempo, pegava numa cítara para tocar, mas era a última coisa dele. Ele cuidava da ordem do templo, ele cuidava de todos os detalhes da manutenção da casa do Senhor e vivia com o sustento daquilo que era levantado na casa do Senhor. Ou seja, dízimos e ofertas serviam para sustentá-los, primeiramente. Uma parte era para isso. Outra parte era órfãos e viúvas. E outra parte, obviamente, para outros necessitados, outros grupos necessitados. Que aquilo que ainda existia armazenado também servia para queimar como sacrifício ao Senhor. Então veja que tudo tem um objetivo. Dízimos e ofertas têm um objetivo muito claro. E quando eu estou sonegando esse dízimo, não necessariamente os 100% dele, mas se eu estiver sonegando 30% dele, eu também estou pecando. Eu vou estar prejudicando aqueles que são alvos dos benefícios daquele dízimo. E veja que também vai existir um problema social com isso. Órfãos, viúvas, levitas, sem sustento. Esse também é um grande problema que vai ser apresentado. Eu vou dizer, não vou dar o dízimo. Não quero. Não tenho confiança, não acho que é certo, não é para os dias de hoje, que é a pergunta que com certeza vai surgir, já estou preparado. Fiz como Marcela, já previ esse negócio aí. Então você já tem esses questionamentos, mas será que você pensa quando diz, eu sou contra esse negócio, eu não acho certo, eu vou ficar sem 10%, vai faltar para mim. Tá, você pode ter esse pensamento, talvez aquele povo tinha esse pensamento, porque não estava com o pensamento em Deus, naquilo que Ele prometeu, que protegeria, que abençoaria aquele povo. Se Deus prometeu que abençoaria aquele povo, se Ele tivesse dito, dê 30%, o povo ia viver com os 70% e ia sobrar. Mas a ganância do povo faz com que muitas vezes ele diga, não, é muita coisa. Deus não deu 70% do seu filho, Ele deu o seu filho todo. Deus não está reservando 70% da criação restaurada para que a gente habite nela eternamente, está reservando a criação toda. Isso deveria motivar o nosso coração a muito mais do que dizimar e ofertar em cada final de semana, mas entregar a vida também para Ele, que é esse o referencial que nós temos de Novo Testamento. É muito mais sério do que simplesmente pegar 10% das nossas produções e entregar a Deus como forma de gratidão por tudo aquilo que Ele nos deu. E o desafio que Ele traz é trazer o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ele está dizendo qual é o objetivo. Eu quero que haja alimento na minha casa. Para isso, vocês têm que trazer o dízimo todo à casa do tesouro, ao depósito do templo. E ponham-me à prova. Aí está a questão que, para mim, treme. Deus pedindo para que você ponha à prova. A gente sabe que não deve tentar a Deus, não deve colocar lá a prova, mas aqui Ele está dizendo, ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardadas. Me obedeçam e vejam se eu não vou cumprir minha palavra. Resumo. É isso. Sejam o povo que eu escolhi, do jeito que eu escolhi, do jeito que eu habilitei vocês para serem. E vejam se eu não vou cumprir a minha promessa de ser o seu Deus e abençoar e proteger vocês. Mais do que qualquer bênção material, esse povo aqui teria a proteção de Deus. A presença de Deus nas suas vidas. E esse versículo aqui, quando diz trazer o dízimo todo ao depósito do templo, mostra para a gente que o povo talvez não estivesse sonegando totalmente, mas estava levando só uma parte. Então ele dizia, ok, eu vou dar só uma parte aqui ao depósito do templo e a outra parte vai me servir para alguma coisa. A gente percebe nessa atitude de sonegar parte do dízimo e parte da oferta, um pouco daquilo que a gente enxergou também na reconstrução do templo.
até porque aqui o tempo não estava concluído. É a questão de dizer, olha, minha casa tem que estar apainelada, a casa de Deus ainda não está pronta, mas eu estou cuidando dos meus interesses. Depois eu vou lá e dou uma ajuda, sabe? Mas eu tenho que cuidar da minha casa primeiro. E os meus, como é que vão ficar se eu não fizer a minha casa? O pensamento era individual. Então eu vou sonegar o dízimo porque aquilo vai me servir para algum projeto pessoal. Mas qual é o projeto que é mais importante na vida da gente? É o projeto pessoal, o projeto familiar ou o projeto que nós temos com Deus? Estar com Ele, obedecendo a Ele, servindo a Ele, sendo protegido por Ele, abençoado por Ele, vivificado por Ele todos os dias. Então, basta você ver que, para entender que é pecado, também dá uma parte e não dá todo. Aí você vê o exemplo de Ananias e Safira no Novo Testamento. Aqui eu já vou tentar quebrar um pouquinho com essa questão. Não, o Novo Testamento não fala nada sobre isso. Tudo bem, Ananias e Safira não está falando diretamente sobre dízimo, mas está falando sobre oferta. E Ananias e Safira vendem a sua propriedade e ninguém pediu que eles dessem todo o valor da propriedade. Pediu? Não, mas eles disseram que iriam ofertar todo o valor da propriedade. E eles pegam aquele valor da propriedade e dão metade. Sonegam o resto. O que aconteceu com os dois não precisa nem a gente relembrar, para não se entristecer. É isso que acontece também conosco, quando a gente também acha que, não, se a gente der metade, eles não vão saber, né? O problema ali não foi dar metade, o problema foi mentir. O pecado grande foi a mentira. Quando a palavra diz, olha, entregue a sua oferta, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe que se talvez você só tiver o dinheiro da passagem de ônibus, você não deve entregar no altar dele, que você não vai ter como voltar para casa. Mas Ele também é poderoso para, se você entregar no altar dele, Ele arranja carona para você. Você não vai ficar botando Ele à prova, mas Ele é fiel para sustentar você em todos os aspectos. E se a gente tem confiança, a gente age dessa forma. Então, como eu já falei da questão da casa do tesouro, e da questão também dos levitas, passando já ao finalzinho do versículo 10, ele diz, olha, se vocês fizerem isso, pode me colocar à prova, vocês vão ver se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão guardadas. Abrir as janelas dos céus ou as comportas dos céus, segundo Gênesis 7:11, é mandar chuva. E o que é que aquele povo estava necessitando naquele momento? Chuva. Porque não tinha. Não tinha plantação direito porque tinha praga. Não tinha colheita direito porque não tinha chuva. Então, se não tem chuva, ele diz, eu vou abrir as janelas dos céus. Chuva para aquele povo. É isso que a gente começa a ver. Deus repreendeu o povo e mostrou que a maldição que estava sobre ele era justamente naquelas necessidades. Mas ele está dizendo, olha, se vocês me obedecerem, é justamente nessas necessidades que eu vou atuar. Porque eu sei quais são as suas necessidades agora. E vocês deveriam saber que eu sou tão poderoso para suprir todas elas. Basta que vocês confiem em mim, obedeçam a minha voz. Segunda coisa que ele vai dizer é que ele vai repreender o devorador. Quando ele diz, no versículo 11 aí, impedirei que pragas devorem suas colheitas. Então, como eu falei, aquela figura relacionada do profeta Joel, né, o gafanhoto que consome a plantação, ele vai repreender esse devorador. Qual o ponto aqui que muitas vezes a gente se pega, eu já vou adiantar, aproveitando que a hora ainda está razoável. O que a gente se pega muitas vezes, pessoas falando a nós sobre esse texto. Olha, se você der o dízimo, Deus repreende o devorador e nunca vai faltar dinheiro na sua carteira. É isso que o texto diz? Não é. O texto é bem específico para um povo que está sendo desobediente a Deus e por isso não está tendo sua plantação bem sucedida. A praga chegou até aquela plantação e destruiu tudo. E ele está dizendo, eu vou repreender o devorador. Ou seja, não vai ter mais praga de gafanhotos na plantação de vocês. Vocês vão ter chuva suficiente para que a plantação cresça e vocês colham e não tenham mais dificuldades financeiras. E não tenham mais dificuldade de alimentação. Essa é a ideia aqui. E por último ele ainda diz, as videiras nos campos não perderão seu fruto, no versículo 11.
em virtude de todas essas bênçãos, haveria fartura de sobra. Quando eu falei aqui anteriormente, se esse povo obedece a Deus, mesmo que ele mandasse dar uma porcentagem maior, que a questão da porcentagem é um referencial, esse povo ia viver com o que sobrasse muito bem. E sobraria. É tanto que essa sobra é para que eles tenham o necessário e eles ajudem outros povos. Quando, como ele diz aqui no versículo 12, todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Como é que as outras nações vão falar sobre isso? Simplesmente porque viram? Não, porque também serão ajudados. Você tem tanto, está sobrando tanto, porque você tem me obedecido, que você não vai ficar somente para você, não. Vai dar para você ajudar outras pessoas. Ou seja, a minha obediência a Deus gera bênçãos não só na minha vida, mas gera bênção a todos aqueles que estão ao meu redor. O meu testemunho vai impactar também outras pessoas que estão ao meu redor. A forma como eu me conduzo vai fazer com que outras pessoas também repensem a sua condução de vida. Então, concluindo e aplicando esse texto, a gente enxerga algumas coisas. Eu tentei não me prender demais na questão de dízimos e ofertas, justamente para falar sobre a obediência. E a primeira aplicação é essa: nós devemos entender o culto como expressão da nossa obediência à aliança de Deus. É a aliança que Deus firmou conosco enquanto seu povo. Tudo no culto deve ser pensado em entender essa aliança. Por que você é batizado? Porque você faz parte da igreja. Que igreja? Invisível. A família de Deus. E por que batizar se é parte da igreja invisível? Porque você também vai fazer parte da igreja visível, da igreja local. Todo aquele que faz parte da família de Deus, que foi escolhido por Ele para o servir, o serve em comunidade. O serve junto com os outros irmãos. A questão da ceia é relembrar também essa ligação que nós temos com Ele. O sacrifício dele ratificou o pacto. Então, quando nós fazemos em memória dele, não fazemos simplesmente pela nossa salvação, mas pela manutenção dessa salvação. Ele não salvou a gente, ponto, acabou. Não, ele salvou e sustenta e vai nos preservar até o dia final. O culto é a palavra e a pregação da palavra também é uma expressão dessa ligação que nós temos com ele. Ele deixou a sua palavra, para que através dessa palavra fosse revelado Cristo, e através de Cristo, o Pai. Todo aquele que olha para Cristo, olha para o Pai. Então o culto é um momento que nós celebramos o amor de Deus, expressamos gratidão por sua graça e misericórdia, através de louvor e cânticos. Eu achei fantástica essa forma como ele colocou, através de louvor e cânticos. Porque a gente às vezes diz assim, não, eu vou ali na frente cantar um louvor. Essa expressão é meio complicada. Eu vou entoar um cântico. E louvor, o que é louvor? A sua vida é um louvor a Deus, é uma expressão de adoração a Deus. Então você chega no culto e diz, Senhor, muito obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Se apresenta como louvor a Deus e canta a Ele. Como também expressão da sua alegria por ser também parte dessa aliança. E aí vem um segundo ponto, que a obediência traz bênção e desobediência traz maldição. Aqui agora sim a gente vai tocar numa questão, né? O Augusto de Nicodemos não acha interessante a gente discutir se o dízimo é válido para os dias de hoje, mas ele nos mostra uma perspectiva de que no Novo Testamento o que se requer de nós é muito mais que os 10%, que nós já recebemos das mãos do Senhor, é a vida inteira para o seu serviço e as nossas posses para a sua glória. Está lembrado do Sermão do Monte? Anteriormente, eles receberam a lei e disseram, olha, se você matar o seu irmão, você vai ser réu do sangue do seu irmão. Só que hoje eu digo a vocês que se você se irar sem motivo contra o seu irmão, você já é réu de julgamento do sangue do seu irmão. 1 João diz, todo aquele que aborrece, ou seja, odeia o seu irmão, é assassino do seu irmão, é homicida. Veja que a coisa não se consuma do lado de fora, simplesmente, o pecado já está dentro. E a gente tem que lutar com ele dentro também, para que a gente não receba os efeitos fora.
Então, a questão não é eu tenho que pegar 10% do meu salário para dar a Deus. Não, a questão é eu tenho que ter prazer em me entregar totalmente a Deus. Sem olhar para trás, sem olhar o que ficou, o que restou. Mas, Senhor, ganhei 1.000, vou ficar com 900. Já tenho 950 para gastar. Seja prudente, não gaste mais do que você ganha. E Deus vai abençoar toda a sua vida. Ser prudente não é nada demais. Não precisa nem ler a lei de Deus para saber que prudência é bom. E conserva você fora do cerado. É verdade. Então, dessa forma, nós podemos ter a porcentagem como um referencial, né, dos 10%, porque ele é consagrado biblicamente no Antigo Testamento. Então, se você intimamente diz, Senhor, eu vou fazer dessa maneira, você tem uma base bíblica para falar. Os antigos faziam dessa forma. Fazia parte da aliança, né? Contribuir para o serviço de Deus, faz parte da aliança ainda. Contribuir para o serviço de Deus, para a manutenção do seu reino, para o sustento dos ministros, para o atendimento aos órfãos, viúvas, outros necessitados e causas sociais que a igreja também tem como demanda, né? Eu particularmente acho muito complicado quando alguns ministros, e são muitos mesmo, que hoje colocam assim, não precisa ser 10, pode ser 7, pode ser 5, você que decide. Isso aqui é a opinião minha. Se o pastor discordar, sem problemas, a amizade é a mesma e eu sou sua ovelha do mesmo jeito. Mas eu acho que, por parte da liderança, tem que haver uma firmeza e uma inflexibilidade em determinados assuntos. Porque se a gente deixar na liberdade da escolha dos irmãos ou da consciência dos irmãos, muita coisa errada vai ser feita. E se eu disser, irmão, você oferta se quiser, irmão, você dizima se quiser, talvez a gente não tenha o sustento da casa do Senhor. Esse é um risco. Porque se quiser, eu não quero. E aí, quem vai obrigar? Mas se eu explico, eu não vou obrigar, obviamente. Quando eu digo que a liderança tem que ser inflexível em determinados pontos, como o próprio Senhor aqui explicou os motivos, explica, incentiva, mostra o que está sendo feito. Olha, os dízimos e ofertas servem para isso, isso e isso. Os dízimos e ofertas são importantes para a vida da igreja, porque ajudam a gente a desenvolver esses e esses projetos. Porque nós estamos cumprindo o pacto que foi feito com Abraão, que ainda é vigente. Porque nós estamos obedecendo a Deus. Porque nós estamos mostrando que o nosso amor a Deus é muito maior do que a nossa importância com as riquezas. Porque o nosso coração está nele. E se o nosso coração está nele, o nosso tesouro está nele. E não no que chegou na nossa conta bancária. Então, o terceiro ponto é que a questão que o texto destaca é a obediência. Não importa o valor da sua oferta, se a sua vida não está sendo pautada na palavra e você tem quebrado a aliança de obedecer a Deus em todos os aspectos da sua vida, não adianta de nada a sua oferta. O ponto é a obediência. Você pode chegar aqui hoje à noite com 10 mil reais. Talvez nem caiba nesses envelopes, porque eles são pequeninos. Mas se a sua vida não está no altar do Senhor, se você não está consertado, se você não está obedecendo a sua voz, se você não tem meditado na sua palavra, a sua vida está totalmente fora dos caminhos do Senhor, aquilo não serve de nada. Não aumenta pedra na sua coroa, não deixa você mais salvo, não deixa você mais santo, não adianta de absolutamente nada. E tem um detalhe, ele não recebe. A igreja recebe e vai usar muito bem, com certeza. Mas Deus não recebeu. Não é o montante, é o que está aqui dentro. Não é oferta, é vida, é obediência. É o que você entende do seu Deus. A forma como você cultua é a expressão daquilo que você compreende de Deus. Se você compreende que Deus é um menino que pode ser enganado com uma oferta alta, você faz isso. Mas se você compreende que Deus não se deixa enganar e que com Ele não se brinca, você vem aqui com R$1 no bolso, mas com a sua vida totalmente devota a Ele. E Ele recebe. A viúva entregou. As moedinhas bateram no gasofilácio, fizeram barulho de tão ensurdecedor que era. As ofertas grandes podem mostrar que você é um bom ofertante, mas nunca vão mostrar que você é um bom filho de Deus. Ele não mede a qualidade dos seus filhos pelo tamanho das suas ofertas, mas pelo tamanho da sua obediência e do seu caráter.
Então Ele quer que nós nos sujeitemos aos termos dessa aliança e o sirvamos de todo o coração. É isso que deve ficar na nossa mente quando a gente observar esse texto de Malaquias 3, de 6 a 12. Se não foi isso que o Augusto Nicodemos tensionou, foi isso que ficou no meu coração. Que a gente deve servir a Ele totalmente, de todo o coração, com a inteireza do nosso ser, com nossas posses também, mas com muito mais do que tudo isso, né? E que Ele nos abençoe.